Bem-vindos ao meu canal no YouTube, professor Leonardo Saraiva, mais uma vez comentando a Constituição Federal de 88. Nossa videoaula é sobre o artigo 73 e vamos falar sobre a composição do Tribunal de Contas da União. Sem delongas, direto ao assunto, o artigo 73 diz o seguinte: o Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1º. Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º, idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4º, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Importante já destacar aqui no artigo 73 o seguinte: o Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário. Há um consenso doutrinário sobre isso. E a doutrina discute, uma prova mais elaborada, se você for fazer, se pertence ao Poder Legislativo. Mas é importante você saber que é um órgão independente. O Tribunal de Contas da União, apesar do nome tribunal, não pertence ao Poder Judiciário e é um órgão independente que auxilia no controle externo realizado pelo Congresso Nacional. Nós já aprendemos sobre isso. Ele é integrado por 9 ministros. Importante você anotar essa informação. Ele tem sede no Distrito Federal, mas apesar de ter a sede no Distrito Federal, ter quadro próprio de pessoal, ele tem jurisdição em todo o território nacional. Essa jurisdição aqui, tecnicamente, não é aquela jurisdição exercida pelo Poder Judiciário, tá? Podemos dizer que a atuação do Tribunal de Contas da União ela é exercida em todo o território nacional, ok? Apenas para que você não confunda com a jurisdição exercida pelo Poder Jurisdicional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96. Na aula do artigo 96, temos informações importantes a serem tratadas. E o Tribunal de Contas ele exerce, no que couber, as atribuições ali previstas. Um exemplo clássico é a elaboração do seu regimento interno, do seu funcionamento, enfim. O parágrafo 1º vai dizer: os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Quando o texto da Constituição diz dentre brasileiros, você já aprendeu comigo na aula sobre cidadania, que ela não está fazendo distinção entre natos e naturalizados. Brasileiros envolve natos e naturalizados. Quais são os requisitos? Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Isso é cobrado em prova, é fácil de acertar, mas na hora de fazer a questão, o candidato acaba confundindo. Então, faça anotação no seu material. Idoneidade moral e reputação ilibada. Nada mais justo, o Tribunal de Contas vai examinar, vai fiscalizar, vai exercer uma função muito importante e os seus ministros, é claro, devem ter idoneidade moral e reputação ilibada. Notórios conhecimentos jurídicos, notórios conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros e notórios conhecimentos de administração pública. É assim que se lê o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 73. Não confunda na hora da prova. São notórios conhecimentos jurídicos, notórios conhecimentos contábeis, econômicos e financeiros e notórios conhecimentos de administração pública. Alguns concursos vão trazer até questões dizendo pós-graduações em auditorias, controladoria, enfim. Fique atento ao texto constitucional. Simples e fácil de entender, tá? Não erre esse tipo de questão em prova.
vai ser cobrado dessa maneira. E mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior, o inciso 3º. Tem que ter mais de 10 anos de experiência. Estes são os requisitos para que alguém possa ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Tem que ser brasileiro. Veja, é um requisito que está no parágrafo 1º. E, além de ser brasileiro, tem que satisfazer os requisitos do inciso 1º a 4º. Além disso, o parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que estes ministros do Tribunal de Contas serão escolhidos. De que forma? 1/3 pelo presidente da República. Se nós mencionamos que são 9 os ministros e 1/3 é escolhido pelo presidente da República, nós estamos falando de 3 ministros, com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal. Veja, dos 3 que o presidente escolhe, com a sabatina do Senado Federal, ou seja, com a aprovação do Senado Federal, 2 deles são ou auditores ou membros do Ministério Público junto ao tribunal. Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Veja que o presidente, na verdade, só tem livre escolha para um dos ministros, pois ele vai ter que observar a lista tríplice enviada pelo tribunal e, a partir desta lista tríplice, ele escolherá. O Tribunal de Contas vai enviar uma lista tríplice de auditores e vai enviar também uma lista tríplice de membros do Ministério Público junto ao tribunal. Observe isso, é muito importante. Apenas um destes ministros, indicado pelo presidente da República, é de livre escolha efetivamente. E 2/3 pelo Congresso Nacional. É competência exclusiva do Congresso Nacional, inclusive, nós vimos lá na aula do artigo 49. O parágrafo 3º diz o seguinte: os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Ah, professor, então o ministro do Tribunal de Contas é equiparado a um ministro do Superior Tribunal de Justiça. Sim, com relação a garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens. Mas observe o parágrafo 4º, porque ele diz o seguinte: o auditor, quando em substituição a ministro, veja, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de tribunal regional federal. Importante esse detalhe, porque algumas questões mais elaboradas vão trazer esse detalhe e é importante você saber que ministro do Tribunal de Contas da União tem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, inclusive as regras de aposentadoria e pensão do artigo 40. Mas quando se trata do auditor em substituição a ministro, terá sim as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das atribuições da judicatura, as de juiz de tribunal regional federal. Bom, fazendo isso de forma sistemática, nós temos o TCU, Tribunal de Contas da União, e devemos lembrar que a jurisdição dele é em todo o território nacional, as suas competências estão no artigo 71 da Constituição, nós já estudamos, videoaula aqui disponível. É um órgão autônomo que exerce ali a fiscalização, é um órgão técnico que auxilia o Poder Legislativo na sua função típica fiscalizadora, tem sede no Distrito Federal e quadro de pessoal próprio. Eu estou passando as informações mais importantes, as mais cobradas em concursos, tá? Para que você não faça uma vasta anotação e na hora da prova isso não venha te ajudar efetivamente. O que você deve lembrar também, que a composição é de 9 ministros, não é difícil lembrar isso, que possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ, com a ressalva do parágrafo 4º, ok?
e que são brasileiros, maiores de 35 e menos de 65 anos, que devem ter idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos ou notórios conhecimentos contábeis, financeiros e econômicos ou notórios conhecimentos de administração pública e mais de 10 anos de exercício de função. Muito bem, destes 9 ministros, 6 são escolhidos pelo Congresso Nacional, uma competência exclusiva, está lá no artigo 49, inciso 13 da Constituição, nós já estudamos. 3 são indicados pelo Presidente da República, com a sabatina do Senado Federal, com aprovação do Senado Federal. Artigo 52, inciso 3, a linha B da Constituição, videoaula também disponível para você. E apenas um é de livre escolha efetivamente, tá? Pois 2 destes ministros serão ali auditores do Tribunal de Contas ou membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Esse detalhe do MP junto ao Tribunal de Contas da União, nós vamos ver na aula do artigo 130. Importante aula. Não vamos adiantar o assunto para não perdermos o foco. Estamos focados na aula do artigo 73, passando as informações mais importantes para a sua prova, para o seu concurso. Na próxima aula, artigo 74, falaremos sobre o controle interno. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.